Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da Inquisição Espanhola e da influência dela no Caminho de Santiago. Antes de começar, já sabe. Toque as castanholas. Antes de começar, já sabe. Toca o sino, se inscreva no canal porque ele é muito legal. É isso aí. Bom, esse tema da Inquisição Espanhola é um tema muito complexo, é um tema polêmico, só que tem muita coisa na internet. Então eu não vou falar muito do que foi a Inquisição Espanhola, eu vou fazer uma introdução para a gente poder entrar no tema do Caminho de Santiago. Tem muita coisa na internet, tem muita informação, tem muito vídeo, por isso fiquem até o final, vou passar para vocês várias dicas desse material para vocês também consultarem, beleza? Beleza. Bom, primeiro para começar, o que é a Inquisição? A Inquisição é um negócio, um evento, um movimento que começou. Vou abrir um negócio, vou abrir uma inquisição. Então, tem dinheiro envolvido. A Inquisição ela começou por volta de 1200 e ela teve vários tipos de inquisições em vários lugares de toda a Europa. Aliás, não só na Europa. Abrir a porta do inferno. Abriram, né? Olha, as campanhas da Inquisição, e teve algumas campanhas que foram não violentas, que foram pacíficas, e teve campanhas violentas, né? Como é o caso dos cátaros. A igreja não concordava muito e cerca de 140 pessoas foram queimadas a mando da igreja. Esse provavelmente foi conhecido como o primeiro genocídio na história. A Igreja Católica ela não perseguia pessoas de outras religiões teoricamente, então eles só perseguiam católicos e pessoas que assim desvirtuassem um pouco os conceitos da Igreja Católica, né? E isso já era motivo, já era considerado uma heresia. Então heresia é tudo aquilo que desvirtua o conceito, os preceitos da Igreja Católica. Então a Santa Inquisição, ela meio que foi criada para que todo mundo seguisse a mesma linha, né? Não tinha internet, né? Naquela época. Não era uma caça bruxa dos outros, eram as próprias bruxas. Eram as próprias bruxas, só que aquela coisa, né? Você vê as pessoas sendo queimadas pela igreja, você sendo de uma outra religião, acho que não te dá muita segurança não. A Inquisição, ela não é só católica. Ela teve outras religiões também, outras linhas cristãs. Agora, percebe que eu não estou falando de Inquisição Espanhola, eu só estou falando de Inquisição, porque a Inquisição Espanhola, ela aconteceu depois. Aí a gente já está falando do século XV, e a gente está falando da idade moderna. A gente tem muito aquela mentalidade, Inquisição na Idade Média. Não, a Inquisição, e principalmente a Inquisição Espanhola, ela é um movimento da Idade Moderna. O que é a Idade Moderna, Leandro? É aquela que usa umas roupas mais bonitas, mais coladas ao corpo. Antigamente aqueles vestidão. Não, se usava aquela perucona da Antonieta, Idade Moderna. Olha! Então a Idade Moderna é aquele período de 1453 até 1789, né? Nossa, que período estranho, é o período das grandes navegações. Eu falava, o mais moderno era a caravela. Pois é. 1.8. Então, no contexto da Inquisição Espanhola, a gente está falando de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. E, basicamente, a gente está falando ali de vários povos que estavam unificados sob os poderes de Isabel e Fernando. Eles tinham um inimigo em comum naquela época, né? Eles tinham um inimigo que estava avançando pela Europa, que eram os mouros, os muçulmanos, que vieram ali do norte da África. E uma forma deles legitimar o poder e efetivamente tomarem o poder para si foi tentar achar um instrumento de poderio e domínio na região. Então aí eles tiveram a ideia de usar a Inquisição para domar as rédeas dos povos ali dentro da Europa. A gente depois pode fazer um vídeo especial sobre a salada cultural que é a Espanha, né? A Espanha a gente não pode pensar como um país unificado, está falando na verdade de um caldeirão ali de vários ingredientes. Haja visto a Catalunha. Só que eles não tinham autorização inicial da igreja para poder usar a Inquisição em favor deles. Então eles foram até o Papa, foram pedir para o Papa, e o Papa estava receoso com relação a isso, e aí eles meio que usaram uma chantagem. Eles falaram, olha, ou vocês deixam a gente utilizar a Inquisição como um instrumento de dominação política, ou a gente cai fora da Igreja Católica. E a Espanha era o país mais católico na época. A igreja, para não perder o dedo, entregou o anel. Uma das pessoas conhecidas nesse momento foi o Tomás de Torquemada, que foi um inquisidor muito rígido, né? Então
muitas pessoas morreram. Ele é um dos motivos da Inquisição Espanhola ter essa fama. Mas não é só isso que tem essa fama. Tem uma treta ali com a Igreja Luterana que eu vou explicar no finalzinho do vídeo. Então fiquem ligados até o final que eu vou explicar, porque é legal. Agora, a Inquisição Espanhola, ela influenciou no Caminho de Santiago ou não? Vamos ver os detalhes? Confira aí. Santiago de Compostela, como a gente viu no vídeo do Códice Calistino, era uma propaganda poderosa para a igreja lá no século XIII. Milagre é uma propaganda forte, mas o problema é que agora estamos falando do Estado precisando manter o seu poder em nome da igreja. E por isso, precisava de uma nova propaganda. E Santiago, como cidade marco da igreja e relevância, foi envolvida nisso. Vários tribunais de inquisição foram criados na Espanha, e um tribunal inquisitorial também foi criado em Santiago de Compostela. Mas a diferença é que a instauração na Galícia não foi das mais fáceis. Ele teve uma primeira fase de existência entre 1520 e 1530, sem dar muito certo. Depois, uma segunda tentativa 30 anos depois, e somente alguns anos, em 1574, é que o Tribunal Inquisitorial foi instaurado. O que se tem de informação é que rolava tudo aquilo que a Inquisição manda. Castigo contra heresia, contra bruxaria, queimavam pessoas, tudo como manda o figurino. Uma coisa que pesquisei é que esse Tribunal de Santiago carece de documentos, e existem alguns historiadores que buscam ainda hoje histórias e execuções causadas por esse tribunal. E aí que a coisa fica interessante. Em 1559, 4 peregrinos alemães que faziam a rota jacobina foram presos em Compostela por desconfiança. Lembrando que o protestantismo luterano era uma treta tensa com a igreja. E no geral, a Inquisição ela foi um problema para os peregrinos, já que todos os estrangeiros, não só alemães, eram suspeitos de espionagem. E veja, a Idade Moderna foi complicada para os peregrinos, talvez a era com maior dificuldade para se fazer o caminho. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, para você voltar aqui depois. E olha que importante, também achei casos de condenações nominais em uma pesquisa feita na cidade de Pontevedra, que por sinal é uma cidade muito bonita que faz parte do caminho português. Nessa pesquisa, eles trazem casos de mulheres acusadas de bruxaria e muitos outros casos de suposta heresia, todos eles queimados nas fogueiras de Santiago de Compostela. Eu vou deixar o link na descrição da reportagem detalhando esse estudo em Pontevedra, mas vou colocar aqui alguns trechos para vocês para ilustrar um pouco esse evento. Olhem só, as canguesas de uma cidade chamada Canga, perto de Pontevedra, Elviras Martinez, Maria Solinha, Teresa Pérez Maria dos Santos, Catalinha de la Iglesia e a Pontevedra Ana de Castro foram algumas das mulheres processadas pelo Santo Ofício sob a acusação de bruxaria. Embora o fim mais atroz tenha sido dos condenados à fogueira, segundo os dados, na Espanha 59 mulheres foram queimadas por esse motivo, no caso de bruxaria. Embora possa parecer mais, e já vou falar também desse mito da contagem, a verdade é que algumas sentenças à fogueira tiveram seu castigo comutado ao final dos julgamentos. E olha que interessante essa parte. Como o próprio nome indica, o Santo Ofício era uma forma muito lucrativa de ganhar a vida, uma vez que não só se arrecadava um salário, mas também as propriedades dos condenados eram confiscados. Veja, salário e bens confiscados. Os que mais ganharam foram os inquisidores e promotores, que no século XII ganhavam um salário de 250 mil maravídias, uma moeda que circulava na época com referências monetárias da época, difícil de converter, mas deixei um artigo no meu backlog para poder entender um pouquinho mais sobre essa moeda e vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram entender. E aí, por fim, o texto fala que no século XVI e XVII, a Inquisição de Santiago teve problemas em encontrar pessoal para trabalhar como torturadores, buscando pessoas do Tribunal de Valladolid. A relação do caminho, pelas poucas fontes documentais, ela se deu nas questões regionais e tinha um caráter político e financeiro. Em Santiago de Compostela, o bastião do catolicismo espanhol não ficou de fora, apesar de uma certa resistência que pode ter uma relação cultural.
Mas aí precisaríamos de mais fontes para concluir isso. E faz muito sentido, porque quando a Inquisição se instaurou, uma série de pessoas decidiram se confessar para evitar serem acusadas e sofrerem algum tipo de tortura e morte. E as acusações eram sempre muito rasas e davam brechas para a interpretação de quem quisesse ouvir. Haja visto os casos de bruxaria. Então não é uma questão de um cientista, uma pessoa que mexia com coisas ocultas e alheias do conhecimento. Era preconceito e histórias muito mal contadas, muito provavelmente com interesse financeiro. E aí, mudou alguma coisa para vocês com relação ao caminho? O que vocês acharam? Vamos a alguns mitos com relação à Inquisição Espanhola e algumas informações que eu tinha prometido no começo do vídeo. Primeiro, a gente sempre ouve alguém falar assim: ah, mas as milhões de pessoas que morreram na época da Inquisição. Na verdade, não foram milhões de pessoas. A gente deve estar falando ali de aproximadamente 2.000, e aí alguns números um pouco mais conservadores falam de 30 mil pessoas. A gente está falando de 3 séculos. Dá a entender que esse número ele foi maior por conta dos luteranos. Martinho Lutero era perseguido pela Inquisição na Alemanha, e aí com o advento da imprensa de Gutenberg, eles aproveitaram os folhetos, as comunicações impressas para poder divulgar uma imagem mais pesada com relação à Inquisição Espanhola, para manchar um pouco mais a Igreja Católica. Eles eram perseguidos pela Igreja Católica. Então, o mito talvez tenha vindo daí. Agora passando uma ambulância. O sol tá forte, né? A gente quis aproveitar a luz do sol. Eu não passei protetor solar, você tá ficando vermelho, você tá mudando de cor, tá parecendo aquele Nike novo. No final do vídeo eu vou estar vermelho, né? Já tá vermelho. Segundo mito, e aí eu brinco que é o mito do mito. Não é porque matou pouco que não matou. A gente está falando aí de milhares de pessoas que morreram. E não é porque as sentenças de morte foram pequenas que a coisa é tão branda assim. A gente está falando de milhares de torturas, a gente está falando de pessoas que tiveram que abandonar suas casas. A Inquisição Espanhola, ela perseguia também muçulmanos, judeus e convertidos. Então as pessoas elas eram expulsas de casa, e a Inquisição ficava com essas casas, com esses bens, esses dinheiros. Por isso que é um negócio. Mortos só são poucos quando não são da nossa família. Então, muito relativo isso, que aí é o outro ponto. A igreja ela vem com esse discurso de diminuir a quantidade de mortos e também de colocar muita responsabilidade nas mãos do governo espanhol na época, né? A gente está falando de uma responsabilidade política e não da instituição católica. Mas a Igreja Católica tem sua responsabilidade, né? A gente está falando aqui de uma instituição que não nasceu ontem, né? Não é de hoje, não é do Papa Francisco, Bento XVI ou João Paulo, não é da época da Inquisição, não é da época do Carlos Magno. A gente está falando aqui de uma responsabilidade que são de centenas de anos, se você parar para pensar. A responsabilidade da Igreja Católica, sim. Se tivesse matado uma pessoa, ou se tivesse torturado uma pessoa, os responsáveis precisam se responsabilizarem pelos seus atos. É o mínimo que pode ser feito, mesmo que sejam coisas lá do passado. A Igreja faz muito disso porque ela tem medo de perder fiéis, e realmente a Inquisição é um tema que faz os católicos ou faz as pessoas abandonarem as suas religiões. Agora, não é porque houve a Inquisição que você vai mudar de religião, porque às vezes você vai para uma outra religião e olha, você pode encontrar coisa pior, lembrando que a Inquisição não foi só católica, tá? Isso é opinião minha também, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham, quero ouvir a opinião de vocês. O Caminho de Santiago mudou para vocês? Vocês acham? Qual é a sua interpretação? Mudou um pouco o caminho, a experiência do caminho para vocês? O que vocês acham? E também lembrando que a gente quer ouvir todas as histórias de vocês, e muitas pessoas têm informações, fotos, histórias, vídeos, livros. E aí eu vou dar 2 formas de vocês fazerem isso. Uma pelos comentários e a outra por um e-mail, tá aqui embaixo, onde vocês podem mandar as informações para a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Mande as informações por inteiro por e-mail. Por inteiro ou por e-mail. Vamos às dicas? Use protetor solar. Pode ser, tá muito bem. Esse tema é polêmico, né? E tem muita coisa sobre ele, por isso, vamos às dicas. Vou começar aqui com um filme. Ele chama-se Em Busca da Carta Proibida.
Ele fala de um garoto de 12 anos de idade, filho de dono de uma gráfica que está imprimindo obras de literaturas proibidas pela igreja e é pego pela Inquisição. A igreja está procurando uma carta escrita pelo próprio Lutero. Recomendo, pois fala um pouco dessa questão da imprensa e a sua relação com a Inquisição. O filme está disponível no Amazon Prime Video. Também vou deixar aqui um link de um TED super claro, elucidativo e direto sobre a Inquisição Espanhola. A pesquisa é de Kyla Wolf e tem direção de Luisa Copetier. A narração é de Bethany Cutmore Scott. O vídeo conta de forma resumida os principais eventos sobre a Inquisição Espanhola sob um viés histórico. Confere lá porque é muito interessante. Outro vídeo que vou deixar aqui na recomendação é do nobre e ilustríssimo professor de História Felipe Figueiredo, que você já deve conhecer, do canal super conhecido do Nerdologia. Felipe consegue resumir de forma brilhante vários termos e temas para ajudar a entender esse assunto complexo que é a Inquisição. Como falei, vou deixar aqui o texto sobre os casos dos moradores de Pontevedra, além de alguns artigos para vocês lerem e se aprofundarem no tema. Todos eles mencionam de alguma forma o Tribunal de Santiago e alguns eventos e contextos que ajudam a entender como a Inquisição se instaurou na Espanha e na Galícia. E por fim, vou deixar aqui vídeos de padres comentando o tema e também um documentário da BBC sobre a Inquisição, que muitas pessoas costumam compartilhar, pois ele fala desse tema polêmico da contagem. Todos eles são muito diretos e claros. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima e bom caminho a todos.